Olá! Bom, espero que quem esteja assistindo esse vídeo esteja bem. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a sociologia rural, de modo que vamos compreender as transformações no campo. Bom, a sociologia, ela é um estudo que tenta entender, as interações sociais, culturais e econômicas que acontecem no meio rural, que tem o objetivo de entender, compreender as mudanças que ocorrem no campo e como essas transformações elas vão influenciar tanto no mundo rural quanto no mundo urbano, que vai incluir também as questões como o desenvolvimento, a sustentabilidade e também a dinâmica de trabalho. Bom, o grupo é composto por mim, Emily Nunes, o Gabriel Yamazaki e o Lucas Petter. Nós três somos alunos do curso de Agronomia da Universidade Federal do Mato Grosso, do campus de Sinop. Mas para falar de sociologia rural, é necessário primeiramente entender o que é a sociologia rural. Bom, por definição, a sociologia rural ela é um ramo da sociologia que é focado no estudo da vida, das relações e das estruturas sociais no campo. Ela busca examinar como as comunidades rurais elas se organizam e como a economia e o trabalho se estruturam no meio rural, e quais são os valores e as tradições culturais que persistem ou mudam ao longo do tempo. Bom, a abrangência da sociologia rural. Ela abrange temas como a posse e o uso de terras, e a estrutura das famílias rurais, e também as formas de organização do trabalho. O papel da tecnologia, nas tecnologias agrícolas e o impacto das políticas públicas no desenvolvimento rural. O seu foco ele não é apenas local, apenas em uma propriedade, mas também que vai envolver as influências, tanto como as influências urbanas, globais, que sofrem ali o meio rural. E qual que é a importância desse estudo? Ele é fundamental para entender como as transformações rurais elas impactam a sociedade como um todo, de modo que influenciam desde a produção de alimentos até a dinâmica de trabalho e o fluxo populacional para as cidades. Além disso, ela ajuda na formulação de políticas públicas que visam melhorar as condições de vida e o desenvolvimento sustentável, tanto no campo como também na cidade. Sendo um exemplo, os programas como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que são exemplos de políticas que buscam apoiar a agricultura familiar, fornecendo crédito acessível para pequenos produtores. E esse tipo de incentivo ele também vai demonstrar a importância de políticas públicas para influenciar, para ampliar o desenvolvimento rural, que vai oferecer alternativas bastante sustentáveis que visam a valorização do produto final. Meu nome é Gabriel e eu vou falar um pouco sobre cultura e trabalho no meio rural. Primeiro, o que é cultura? Cultura é o conjunto de valores, práticas, crenças e costumes compartilhados por um grupo. No contexto rural, a cultura inclui aspectos como festividades, tradições, crenças religiosas e relações de trabalho. A cultura influencia diretamente a maneira como as pessoas percebem o trabalho e as relações no campo. Cultura do trabalho e ética protestante. O sociólogo Max Weber propôs que a ética protestante foi um dos fatores que impulsionou o desenvolvimento do capitalismo moderno. Essa ética valoriza o trabalho árduo, a disciplina e o sucesso material como sinais de virtude e salvação. No contexto rural, essa visão pode se traduzir na valorização da produtividade e da autossuficiência, influenciando práticas de trabalho e a forma como as comunidades se organizam economicamente. No sul do Brasil, muitos descendentes de imigrantes europeus, especialmente de origem alemã,
preservam uma ética de trabalho ligada à disciplina e à produtividade. Esse comportamento cultural, que valoriza o trabalho intenso e a economia, reflete a chamada ética protestante, que associa o sucesso no trabalho a uma virtude moral. A cultura do consumo e as relações de trabalho. A cultura de consumo influencia a forma como as pessoas percebem o trabalho, associando a possibilidade de adquirir bens materiais e alcançar um estilo de vida desejado. No meio rural, isso pode gerar tensões entre práticas tradicionais e o desejo de adotar um modo de vida mais urbano, alterando o comportamento dos trabalhadores rurais e promovendo a introdução de novas tecnologias e práticas. Com o crescimento da cultura de consumo nas áreas rurais, muitos jovens no campo passaram a desejar o estilo de vida urbano, o que leva a uma maior adoção de produtos tecnológicos e mudanças nas práticas de consumo. No entanto, esse comportamento também cria pressões econômicas, uma vez que o custo de vida no campo aumenta para atender a esses desejos. Cultura e alienação no trabalho. O conceito de alienação, formulado por Karl Marx, descreve a desconexão entre o trabalhador e o produto do seu trabalho. Na agricultura moderna, onde o trabalho pode ser repetitivo e mecânico, muitos trabalhadores perdem a ligação com a terra e com o sentido do seu trabalho. Esse distanciamento impacta a identidade e a satisfação dos trabalhadores rurais, especialmente quando o trabalho é reduzido a tarefas automatizadas e sem autonomia. Em fazendas de monocultura, como as de soja no Mato Grosso, muitos trabalhadores rurais são responsáveis por operar máquinas pesadas de forma repetitiva. Esse trabalho mecânico, que envolve pouca participação no processo de produção, pode levar à alienação, pois o trabalhador não vê o resultado final do seu trabalho e pode se sentir desconectado do valor do que produz. Eu sou o Lucas Cunha Pedra, vou falar sobre as transformações no trabalho rural. Vou começar falando sobre as questões sociais e as desigualdades. Bom, no meio rural existem desigualdades profundas em relação ao acesso à terra, condições de trabalho, acesso a serviços básicos e direitos trabalhistas. Muitas comunidades rurais enfrentam dificuldades econômicas de infraestrutura, o que amplia a disparidade social em relação ao meio urbano. Essas desigualdades podem gerar conflitos de terra, exclusão social e dificuldades para pequenos agricultores competirem em um mercado dominado por grandes propriedades. A desigualdade no acesso a terras no Brasil, onde ocorre a concentração de terras, é uma realidade histórica. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os 10% maiores proprietários rurais controlam cerca de 75% da área agricultável do país. Esse cenário gera desigualdades sociais no campo, onde muitos trabalhadores rurais não têm acesso a terras próprias e dependem do trabalho assalariado em grandes propriedades. Seguindo assim, a gente entra na questão do papel da terra. A terra é mais que um recurso produtivo, é um símbolo de identidade, poder e segurança para as famílias e comunidades rurais. O acesso à terra, sua distribuição e uso têm implicações econômicas e sociais profundas. A concentração de terras nas mãos de poucos latifundiários é uma realidade em muitos países, o que gera debate sobre a reforma agrária e a justiça social no campo. Casos de conflitos de terras, como o conflito na região de Anapu, no Pará, ilustram o impacto da disputa por terra. Nessas áreas, a luta pela posse de terras entre trabalhadores rurais e grandes proprietários leva a tensões sociais e até situações de violência. Esses conflitos ressaltam a importância do tema da reforma agrária e a necessidade de uma distribuição mais equitativa das terras. Com isso, a gente tem a urbanização e o êxodo rural. Bom, a urbanização leva muitas pessoas a deixar o campo em busca de melhores oportunidades nas cidades, um processo conhecido como êxodo rural. Essa migração reduz a mão de obra disponível para a agricultura e gera mudanças sociais tanto no campo, que fica mais despovoado, quanto nas cidades, que enfrentam novos desafios com o aumento populacional. As implicações incluem o envelhecimento da população rural e o impacto na sustentabilidade da agricultura local. No Brasil, o êxodo rural é perceptível em estados como o Paraná, onde muitos jovens deixam as áreas rurais para buscar oportunidades nas cidades. Isso resulta no envelhecimento das comunidades rurais e em uma diminuição da mão de obra disponível para a agricultura familiar.
Em algumas cidades pequenas, como as do interior do Nordeste, o êxodo rural é uma questão preocupante, pois afeta a economia e os laços culturais locais. Com isso, a gente tem a sustentabilidade e a agricultura familiar. A agricultura familiar desempenha um papel fundamental na produção de alimentos e na preservação da cultura rural. Além de ser uma prática mais sustentável em comparação com a agricultura industrial, ela ajuda a conservar o solo, a água e a biodiversidade e promove o desenvolvimento local, pois as famílias que vivem da agricultura tendem a investir nas próprias comunidades. Incentivar a agricultura familiar é importante para fortalecer a segurança alimentar e reduzir o impacto ambiental da produção agrícola. No Rio Grande do Sul, a agricultura familiar é responsável por grande parte da produção de alimentos consumidos localmente, como frutas, legumes e leite. Essas práticas que dependem menos de agrotóxicos e preservam a biodiversidade exemplificam a sustentabilidade em ação, sendo benéficas para o solo e para as famílias agricultoras e para a segurança alimentar da região. Bom, para finalizarmos o vídeo, vamos falar um pouco sobre os desafios e as perspectivas da sociologia rural. Bom, durante esse vídeo, abordamos os principais aspectos da sociologia rural, explorando o que essa disciplina ela estuda e a sua importância na compreensão das transformações que ocorrem no meio rural. Discutimos também como as questões sociais e econômicas, como o acesso à terra, a urbanização e também a sustentabilidade, essas que impactam a vida rural e influenciam a estrutura da sociedade como um todo. Também analisamos a relação entre a cultura e o trabalho no campo, com destaque para a ética de trabalho, a influência do consumo e também o fenômeno de alienação. A sociologia rural, ela nos ajuda a entender que o meio rural ele não é um meio isolado do restante da sociedade, mas que é profundamente interconectado com o meio urbano e com as dinâmicas globais. Esses laços que se manifestam na produção de alimento e também na distribuição de recursos e também nas mudanças culturais. Refletir sobre os desafios enfrentados pelas populações rurais e reconhecer a importância da agricultura familiar e também das políticas de desenvolvimento sustentável são passos que são essenciais para uma sociedade mais equilibrada e também mais justa. É importante pensarmos que o papel, o nosso papel e também o papel de responsabilidade na valorização e no apoio às comunidades rurais, na preservação de sua cultura e também na promoção de práticas sustentáveis. Com esse vídeo, convido a todos a refletir sobre como cada um de nós pode contribuir para uma relação mais harmoniosa, mais colaborativa entre o campo e a cidade, com vistas para um futuro mais justo e também mais sustentável. Bom, espero que possamos ter trago os principais aspectos da sociologia rural e atender ao que foi pedido, ao que foi necessário para a compreensão de todos.